Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Ontem eu tive o prazer de passar um dia inteiro com o pastor Zorras. E é muito bom passar um dia inteiro com uma pessoa tão maravilhosa, tão sábia. Eu falo para ele que quando eu crescer eu quero ser igual a ele, irmão. Se Deus der 10% da unção que Deus dele, já para mim já está satisfeito. Vocês são um povo muito felizardo por ter um pastor tão carinhoso, tão abençoador. E ontem nós passamos apertado, porque saímos 7 horas da manhã e eu cheguei em casa, era 3 da madrugada. E ele chegou um pouquinho mais cedo, né, pastor? Mas graças a Deus, né? Estamos aqui com o maior carinho, o maior amor. Quando o pastor me convidou, eu falei, nossa, pastor, é uma alegria poder trazer uma mensagem de Deus para o coração da amada igreja. A campanha é Jesus em minha casa. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Que é profético, né? Jesus na sua casa. E todo lugar que Jesus está, alguma coisa boa vai acontecer, né? E hoje não é diferente. Tem milagre de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Você crê assim, meu irmão? Porque Jesus está também nessa casa, amém? Então, com certeza, onde Jesus está, algo novo sempre acontece. Algo extraordinário sempre acontece. Hoje nós vamos falar da casa das bodas da Galileia, onde Jesus realizou algo extraordinário. Nós vamos aprofundar um pouco mais dentro desse milagre e extrair dentro desse milagre os princípios que nós vamos aplicar na nossa vida. Todos os milagres da Bíblia, seja qualquer um deles, para você entender, os milagres são como uma receita de bolo. Se você seguir certinho o princípio que aquele milagre está trazendo para você de ensinamento, você aplicando na sua vida, acontece um milagre também na tua vida. O que é isso, pastor? É aprender com os milagres. Quando você vê ali o momento, em qualquer milagre que você pegar, e se você ler com atenção, dizendo o seguinte: o que ele fez que eu posso fazer também e que vai acontecer algo na minha vida? Você nota que quando Jesus está passando pelo caminho ali de Jericó, uma das coisas que leva Bartimeu a começar a agir, ele pergunta quem é que está passando, e era Jesus de Nazaré. E ele não perdeu a oportunidade. Por quê? Porque o milagre ensina para nós, aonde Jesus está, eu posso sim conquistar um grande milagre. Basta eu crer e acreditar que Ele pode e vai fazer algo na minha vida. E aquilo motivou Bartimeu, e Bartimeu começa então a agir. Bartimeu começa então a gritar, né? A Bíblia diz que fé sem obra é o que, igreja? Fé sem obra é morta. Então Bartimeu ensina para mim que não adianta ter fé se não tiver atitude, se não tiver ação. Então a fé que é somente uma fé teórica, não acontece nada. Mas quando a fé ela é acompanhada com atitude, algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos ficar de pé, vamos orar para Deus falar conosco. Abra o teu coração. O momento da palavra é o momento que Deus vai instruir você. Você com certeza vem ao culto, né? E todos nós viemos aqui para ouvir a voz do Senhor, ouvir Deus falar, né? E Deus vai falar contigo agora. E eu creio e acredito, muitas respostas de Deus vai sair do altar para você nessa noite. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, você está recebendo instruções. Porque o que faz a diferença não é somente o que eu ouço. Eu posso ouvir uma mensagem extraordinária, mas a hora que acabar o culto e eu for para minha casa e eu não colocar aquela palavra em ação, não vai haver nada. E ouvindo a palavra do reino e não entendendo, vem o diabo e arrebata do seu coração. O que é isso, pastor? Você não pratica o que você não entende. Se você ouviu uma mensagem e você não entender, não vai acontecer nada, porque Jesus disse que o diabo vem e arrebata do coração.
O que vai resolver, o que vai fazer a diferença na tua vida é quando eu ouço uma mensagem aqui, acaba o culto e eu saio por aquela porta e eu digo, eu vou colocar em prática o que Deus falou ao meu coração. Eu vou colocar em prática na minha vida a partir desse momento. Eu não vou esperar chegar em casa, eu já saio com o coração, com a palavra, dizendo, eu vou aplicar ela. Irmão, se a palavra de Deus, ela é ouvida e não praticada, não acontece nada. Esse momento é muito importante, porque é o momento que Deus vai dar para mim uma instrução, e eu vou colocar em prática. Imagina quantas instruções não vão ser dadas a vocês através da campanha Jesus em Minha Casa. Eu digo para vocês que o poder da palavra, a palavra é poderosa, mas quando eu coloco ela em prática, quem vai colocar a palavra de Deus em prática, dá um glória a Deus. As pessoas às vezes falam, pastor, não acontece nada na minha vida, mas o que você está praticando? Não, pastor, eu ouço muito. Não. Porque você pode ouvir e não praticar. E ouvindo e não praticando não acontece nada. Vamos ouvir, mas vamos praticar. Quem pode dar glória a Deus? Senhor, esse momento para nós é um momento muito importante. É o momento em que nós ouvimos a Tua voz, a Tua palavra e a Tua instrução. Pai, essa campanha, Senhor, dada ao pastor, meu Deus, para essa igreja, Jesus em Minha Casa. Eu creio, Senhor, que coisas extraordinárias, milagres extraordinários vão acontecer nessas casas, Senhor, por esses dias dessa campanha. Mas chegou o momento, Senhor, de nós orarmos, dizendo, Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração, não apenas o que nós queremos, mas aquilo, Senhor, que nós precisamos. Senhor, eu repreendo todo espírito roubador de palavra, bloqueadores de mente. Nós mandamos e damos uma ordem, saiam deste lugar, nada atrapalhe o nosso entendimento. Derrama sobre nós uma unção, Senhor, de entendimento. Nós queremos sair daqui entendendo, Senhor, a Tua palavra, porque aquilo que nós entendemos, nós praticamos. Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro, e em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Espírito Santo de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus, meu irmão. Pode assentar. Eu quero que você repita comigo essa frase, e ao final da mensagem você vai ver que essas frases que eu pedi para você repetir, vai fazer muita diferença. Diga assim comigo, a minha boca, diga, na minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida e não palavras de morte. Palavras de bênção e não de maldição. De alegria e não de tristeza, de saúde e não de enfermidade, porque a minha boca é um milagre de Deus. Então dá um aplauso ao Senhor, irmão. Eu vou ministrar nessa noite com o tema do comum ao extraordinário. Diga assim comigo, do comum ao extraordinário. Isso praticamente é o conceito para mim de milagre. Todas as vezes que o milagre acontece, esse conceito vem à tona, do comum ao extraordinário. Quem quer viver isso em nome de Jesus? Como é importante, irmão, o milagre na nossa vida, porque o milagre são experiências que tornam a nossa fé madura. Nós precisamos de experiências de fé. Porque senão a sua fé, ela vai ficando uma fé minguada. Você precisa de resultado. A fé tem que gerar resultado. Porque a fé, ela é maravilhosa, mas ela é uma semente. A Bíblia diz que a fé é como uma semente, que é a semente da mostarda, que é a menor que tem. Por que ele comparou a fé a uma semente? Porque todos nós recebemos. E o dom da fé foi dado para cada um. Diga assim, a minha fé
é um presente de Deus. Diga de novo, a minha fé é um presente de Deus. Então você recebeu uma semente, mas só que a semente, ela tem um princípio na vida dela. A semente, ela cresce. É por isso que a fé, ela vem para você como uma sementinha de mostarda, mas depois ela se torna uma árvore onde as aves vêm aninhar e se torna uma das maiores árvores que as aves fazem ninho. Agora você entendeu? Por que que Deus deu a mesma fé para cada um? Porque senão seria injustiça. Se Ele desse uma fé para um grandona e uma fé para outro pequenininha, isso seria injustiça. Deus deu o mesmo nível de fé para todos nós. A minha fé eu tenho que desenvolver. Ela começa pequenininha, mas Deus quer que ela se torne uma fé grande. E o que cresce a nossa fé? O que faz a nossa fé amadurecer? Experiências com Deus, milagres com Deus, coisas extraordinárias que vão acontecendo na nossa vida. Quando você olha para uma pessoa, ela tem uma fé fraca, ela tem uma fé, de um nível baixo, você pode ver que ela é fria. Ela muitas das vezes é desanimada. Ela muitas das vezes já nem acredita em coisas simples. Imagina se acreditar no extraordinário. Eu quero desenvolver com você esse texto das bodas, do milagre da casa, do casamento da boda da Galileia. Mas antes eu quero fazer você pensar um pouquinho comigo na introdução, daquilo que nós vamos falar. Nós vamos falar do comum ao extraordinário. É o que eu quero e é o que você quer que aconteça com você, sim ou não? Quem quer viver o extraordinário aí? Então dá um glória a Deus aí para mim ver. Porque comum todo mundo vive. Agora, e o extraordinário? É por isso que nós recebemos a fé. A fé vem para desenvolver, ativar na minha vida o extraordinário de Deus. Deus não quer que nós possamos ficar somente no comum, no corriqueiro. Deus tem prazer em fazer coisas extraordinárias na nossa vida. E aí eu preciso desenvolver a fé. Sem fé é impossível. Olha só que declaração forte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou traduzir na versão da Bíblia cesariana. Estou brincando, né, irmão? Mas é você, na verdade, entender que sem fé é impossível fazer Deus rir. Sem fé é impossível fazer Deus rir. Olha só, irmão. Todas as vezes que você usa a fé, Deus dá uma gargalhada lá no céu. Deus sorri. Deus fica feliz. Então é importante nós desenvolvermos a nossa fé. Deixa eu falar uma coisa para você. Fé, ela é um conjunto de ação. Fé é um conjunto de ações. Todos os milagres da Bíblia, todos os milagres que Deus fez, foi através de 3 engrenagens. Eu gosto de falar isso, 3 engrenagens, porque a engrenagem, ela vai mostrar ali a engrenagem para você. Quem que está aí seguindo comigo? Quem que está aí seguindo comigo? Fica atento aí comigo na palavra para a gente caminhar junto, tá bom? Vai, pula mais um. Aí, as engrenagens da fé. Por que eu gosto de explicar a fé como uma engrenagem? É porque a engrenagem é o seguinte, uma roda, e a roda de uma engrenagem, ela faz a outra movimentar, e quando a outra movimenta, uma terceira movimenta. Ou seja, a fé são engrenagens que vão se movimentando na nossa vida. Eu vou explicar, calma, para você entender. Existem 3 princípios para que a fé venha eclodir, para que algo extraordinário venha acontecer na minha vida. Primeiro, tudo que acontecer na sua vida tem que passar pelo seu pensamento. Isso é um princípio de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero.
O que você espera só está no campo da sua mente, só está no campo do seu pensamento. Todo milagre que Deus fez na vida de um homem ou de uma mulher passou primeiro pelo pensamento. Ou seja, primeiro você gera o milagre na mente, no pensamento. Fala para o seu irmão, o que você quer que Deus faça na sua vida? Você não precisa responder, mas isso faz você pensar. Sabe por quê? Porque tem algo aí no seu pensamento que você gerou e algo que você precisa de um milagre nessa área. Então tudo que eu quero que Deus faça, primeiro eu movo o meu pensamento. Exemplo, a mulher do fluxo de sangue, e falando ela consigo mesma, o que é a declaração falar consigo mesmo? É pensar. Todo milagre, para ele acontecer, eu tenho que pensar nele. Eu tenho que construir ele. Eu tenho que meditar nele. Por que, pastor César? Porque todo milagre passa primeiro pelo crivo do meu pensamento. Eu crio o milagre primeiro aqui. O que ela disse? Se eu apenas, ela está pensando e falando ela consigo mesma. Se eu apenas tocar na orla dele, eu serei curada. Para que aquele milagre acontecesse, primeiro ela tem que mover a engrenagem do pensamento. Ela tem que pensar no milagre. Ela tem que construir o milagre. Ela tem que ver o milagre. Sabe o que eu digo? Eu digo que fé é ver o futuro estando eu no presente. Fé é eu ver o futuro estando eu no presente. É só você ver por que Deus gosta de espia. Quando vai mandar os espias em Canaã, não é ideia de Moisés, é ideia de Deus. Deus fala para Moisés mandar espia para espiar a terra. Por que, pastor César? Porque um princípio da fé é esse. Eu tenho que espiar o meu milagre antes mesmo dele acontecer. Pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Se você quer um milagre, você já criou ele aqui, você já começou a visualizar. Pastor, eu estou doente, você já criou o pensamento de você curado. Pastor, estou passando uma crise violenta no meu casamento. Você já criou um pensamento do seu casamento abençoado. Você já criou um pensamento da sua bênção estando na tua mão. Pastor, eu estou em crise financeira. Você já criou um pensamento que você possa ver você com os boletos pagos e Deus abençoando sua vida financeiramente? A primeira engrenagem que começa a girar para ter um milagre é pensamento. Eu tenho que pensar e eu tenho que moldar o meu milagre. Aquilo que eu preciso da intervenção de Deus. Porque quando você cria o pensamento do seu milagre, quando você cria o pensamento da sua bênção, quando você então pensa, automaticamente a segunda engrenagem começa a rodar, que não se pode somente ficar no campo do pensamento. Por quê? Porque a Bíblia diz, a boca fala o que o coração está cheio. Você lembra o que nós declaramos? A minha boca é um milagre de Deus. Por que muitas das vezes o milagre não acontece? Porque você não doutrinou a sua boca a ser uma boca abençoada. Às vezes você mais reclama do que profetiza. A partir do momento que eu crio o milagre, e eu penso no meu milagre, e eu sei o que eu quero pedir para Deus, aí então agora eu tenho que passar para a segunda engrenagem, eu tenho que falar. Jesus diz assim, ó, e tudo o que pedires, crendo, não entendi. Então vamos falar comigo assim, e tudo o que pedires, crendo, recebereis. Tem que pedir ou não tem? Tem que falar ou não tem? Eu preciso entender que para o milagre gerar na minha vida, eu penso, mas eu também falo.
aquela mulher, ela está ali pensando consigo mesma. Ela já criou na cabeça dela. Aí depois vem o quê? A declaração. Se eu tocar na orla dele, eu serei curada. Você tem que saber o seguinte, quando na verdade você olha para o milagre, você vê que tudo primeiro, não existe aquela declaração. Você já viu que a pessoa, quando ela fala besteira, ela fala assim, falei sem pensar. Já viu? Às vezes ela fala uma besteira para uma pessoa, fala assim, desculpa, falei sem pensar. Irmão, não existe, isso aí é uma desculpa. Não tem como você falar sem pensar. Tudo que sair da tua boca primeiro está no seu pensamento. A boca fala o que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de fé, se a minha mente está cheio de fé, se os meus pensamentos são pensamentos de fé, então agora eu começo a abrir a minha boca e declarar. Aí, irmão, vem aquela frase gostosa dizendo assim, ó, apesar de tudo que eu estou vivendo, Deus vai entrar em providência, o meu milagre vai chegar. Apesar dessa luta, apesar dessa prova, apesar dessa situação, apesar dessa adversidade, eu estou declarando, o vento vai passar, a tempestade vai acabar e o meu barco vai flutuar nos mares de água tranquila. Irmãos, você tem que aprender a colocar o seu pensamento na sua boca. Aprenda a ser um profeta na tua vida. Quer ver 3 fundamentos? Ezequiel, e a Bíblia diz, e ele me levou no vale de ossos secos e me deixou lá. Deus leva ele no meio de um vale de ossos secos, larga ele, fica aí, Ezequiel, já que eu volto. E a Bíblia diz, Ezequiel, e andei por de volta aquele vale. O que Deus está fazendo com Ezequiel? Deus está mexendo no seu pensamento. Ezequiel pensa um pouco aí. Aí Ezequiel olha. Aí Deus pega e volta. Deus pega e fala assim, Ezequiel, já viu mais ou menos a situação? Vi, Senhor. E aí? Pode esse lugar tornar a ter vida? Pode esses ossos tornar a reviver? Aí Ezequiel vai falar aquilo que ele está pensando. Ezequiel, pode acontecer o sobrenatural aqui, o milagre pode acontecer a bênção. Aí Ezequiel fala, Senhor Deus, Tu pode todas as coisas, Tu sabe todas as coisas, Tu és o Deus. O pastor não falou tudo isso, mas ele falou assim, Senhor, Tu sabe todas as coisas. Então Ezequiel agora, ele começa a falar. Aí Deus fala para ele, então tá bom, profetiza. O que é, Senhor? Profetiza. Você quer que aconteça um milagre na tua vida? Quem quer dar glória a Deus? Então profetiza. Cria um milagre no seu pensamento. O que você está precisando? Qual é a situação? O que eu estou vivendo? Em que área que eu estou sofrendo? Que área que eu preciso de uma intervenção de Deus? Por quê? Porque aí eu vou começar a falar. Eu vou começar a liberar a palavra. Liberar a minha voz. Dizendo, ei, a cura vai chegar. Essa enfermidade vai embora. Deus vai me curar. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. A terceira engrenagem começa a rodar. Você pensa, a fé é o firme fundamento do que eu espero. Você fala, a boca fala que o coração está cheio, e aí você entra em ação, porque a fé sem obras é morta. Agora eu preciso colocar a fé em prática. Agora eu preciso fazer com que a fé vire atitude. Agora eu preciso agir em fé. Agora eu preciso ter uma ação de fé.
Agora eu preciso fazer com que as minhas atitudes sejam atitudes verdadeiras daquilo que eu penso e daquilo que eu declaro. Então eu começo a agir, eu começo a fazer, eu começo a tomar atitude. Porque a fé sem obras é morta. A fé tem que ter ação, fé tem que ter atitude. Pastor, o que eu faço? Erga a cabeça, anda e vai profetizando, e acredita, acorda, vai trabalhar, levanta, vai para a escola. E o que é atitude? Continua crendo, continua crendo, continua crendo, continua fazendo, continua tendo atitudes de fé, atitudes poderosas de ação. Quando na verdade você vê essas pessoas e os milagres da Bíblia, todos eles você vai ver que tem ação, tem atitude. Quando Bartimeu começa a saltar, irmão, aquilo parece ser loucura para todo mundo. Bartimeu, cala a tua boca, para com isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Ele entra em ação e ele começa a pular e a gritar. E a Bíblia diz que mandaram ele ficar quieto e ele gritava cada vez mais alto. Junto, pulando, gritando e pulando. A Bíblia diz que Jesus parou e diz, chama ele. Aí eles chegaram para ele e falaram assim, ó, tem de bom ânimo. Irmão, precisava pedir para ele. Jesus não falou para ele ter bom ânimo, porque bom ânimo ele já tinha. Jesus simplesmente falou assim, ó, chama ele, busca ele lá, fala para ele vir aqui. Aí quando eles vão chegar para Bartimeu, tem de bom ânimo. Puxa, que bom ânimo, irmão. Jesus não falou para isso para ele. Por quê? Porque a pessoa mais animada ali daquele momento era Bartimeu. Como é que está a sua animação? Porque geralmente quando a gente está enfrentando lutas, a gente se abate, a gente fica chororô, quer mover o coração de Deus com o nosso beijo. Aí você fica, Deus, eu estou bravo, erga a cabeça, dá glória a Deus. Eu falo, Senhor, me dá força, eu vou vencer, essa situação vai passar, vai chegar a minha bênção, a qualquer hora, a qualquer momento. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, todo dia sobrenatural começou com um dia comum. A mulher do fluxo de sangue, ela acorda na casa dela, não sei, toma café, dia comum, irmão. Não sei se ela toma café, se ela senta na mesa, os problemas estão lá, a luta está lá. Aquele dia começou como um dia qualquer, como começou há 12 anos atrás. Ela com a enfermidade, ela com a luta, ela com o problema. Mas aquele dia ela não sabia que era o dia do extraordinário de Deus na vida dela. Às vezes você pode acordar amanhã, né? Hoje é quarta, amanhã é quinta-feira. Ai, pastor, cheio de luta, cheio de adversidade. Ei, você não sabe. Pode ser que amanhã o seu dia comece comum e termine extraordinário. Por que, pastor César? Porque é assim na vida de todo mundo. Pensa naquele aleijado de Betesda. Começou comum. De novo, levaram lá, colocaram lá e tal. Pensa no dia de qualquer um do leproso. Começou com lepra, está lá, dia comum. Ei, irmão, todo milagre, ele começa num dia comum, mas transforma aquele dia em extraordinário. Fala para o teu irmão, está chegando a tua vez, meu irmão, fala para ele. Fala para ele assim, está chegando a hora do extraordinário de Deus acontecer na tua vida. Ei, começa comum, mas se torna extraordinário. Eu estou pregando a isso. O tema é do comum ao extraordinário. O milagre tem o poder de fazer isso na minha vida e na tua vida. Começamos com um dia comum, terminamos com um dia extraordinário. Vamos ler o texto? Põe o texto para mim agora. Olha o texto. João capítulo 2, versículo 1. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus disse, o vinho acabou. E Jesus respondeu, não é preciso que a senhora me diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, cada um cabia 80 e
120 litros de água. Os judeus usavam elas para guardar os potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco e levem a água desses potes ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha se tornado vinho. Não sabia ele de onde vinha aquele vinho, mas os empregados sabiam. E por isso chamou o noivo e disse: todos costumam colocar o melhor vinho, no começo. Os convidados já beberam muito, servem então o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse do seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Olha só a declaração daquele homem: ei, todo mundo serve primeiro o comum, não o melhor, e deixa o ruim para o final. Você fez diferente. Você serviu o comum e agora está servindo o melhor. O milagre, irmão, ele tem essa conotação. O milagre, ele tem o poder de transformar o comum e se tornar extraordinário. Todas as vezes que algo de Deus, for intervenção de Deus na sua vida, essa circunstância vai acontecer. O melhor sempre vem no fim. Quem pode dar uma glória a Deus? Fala para o teu irmão: o melhor de Deus está para vir na tua vida. Irmão, aqui nós temos uma declaração poderosa: o melhor veio no fim. A Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Talvez você possa estar nesse culto aqui, talvez eu não sei, a não ser que Deus me revele, a não ser que Deus fale aqui comigo. Mas se Deus não falar, talvez você está sentado aí e está dizendo: pastor, é isso que eu preciso de um milagre, porque a situação está complicada, a situação está difícil, então eu preciso de uma intervenção de Deus, eu preciso. Então você veio no lugar certo, na casa onde Jesus está, e toda casa onde Jesus está, o milagre vai acontecer. Vamos então dar uma meditada nesse. Eu coloquei aí 3 frases. Põe para mim, deixa eu ver se está para cima ou para baixo. 3 frases. A outra. Aí. Diga assim comigo: o que eu penso vai determinar o que eu falo e estabelecer o que eu faço. Vamos de novo. O que eu penso vai determinar o que eu faço, o que eu falo, e estabelecer o que eu faço. Diga assim: eu penso, eu falo e eu pratico. Esse é o segredo da fé. Esse é o segredo que move a fé de Deus na minha e na tua vida. Aprenda, irmão, a colocar esse princípio para começar a mover na tua casa, na tua vida, nos teus negócios. Começa a movimentar. A fé tem que passar primeiro pelo meu pensamento. Crie o seu milagre, crie a sua bênção, pense nela, analisa ela. Por quê? Porque depois você vai ter que pedir. Quando você vai no milagre de Bartimeu, todo mundo, o Cláudio Duarte, ele faz uma brincadeira. Perguntou para o cego: o que você quer? O que você quer que eu faça? Aí o Cláudio Duarte, ele brinca na pregação dele. Ele é muito legal. Mas ele fala assim: pedi para Jesus um cão guia, Senhor. Quer um cão guia. Ué, tipo o seguinte, né? Perguntar para um cego o que ele quer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Nem sempre o melhor para um cego é enxergar. Eu vi um testemunho. O pastor colocou a mão na cabeça de um cego e ele pegou: vem cá, irmão, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Ele falou: Senhor, torna a vista para ele. O cego deu um tapa na mão do pastor. Pastor, o senhor está querendo que eu orando para mim enxergar? Aí ele falou assim: uai, você não é cego? Ele falou: sou. Então, irmão, estou orando para Deus trazer a vista de novo. Ele falou assim: não é isso que eu quero. Pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu passei 20 e tantos anos preso numa penitenciária. Fui assaltante, matei, roubei, fiz tudo que não presta na vida. E vi tudo que esse mundo tem.
provei de tudo. Vivi a minha vida mundanamente. Fui preso e fui para a penitenciária. Chegou na penitenciária, eles programaram de me matar, porque eu tinha muitos inimigos. E eu, dentro da penitenciária, eles começaram a me dizer, nós vamos matar. Eu enchi meu corpo de revista, para ver se eu conseguia, porque se fincasse uma faca, né, ia me proteger. Mas aí eles me pegaram e levaram para dentro da penitenciária, num canto lá. E quando eles iam me matar, um falou assim, ó, eu acho que é pouco matar esse cara. Porque pelo que ele fez, pelo tanto de gente que ele matou, se a gente matar para ele, matar ele é até um prêmio. Vamos furar os 2 olhos dele. Vamos deixar ele cego, porque aí ele fica o resto da vida. E ele vai pagar pelo que ele fez. Aí, pastor, eles arrancaram meus 2 olhos. E eu fiquei cego. E dentro da penitenciária, eu fui convidado para assistir um culto. E quando eu entrei lá para assistir aquele culto, um cego, mas que pôde enxergar um Jesus que ninguém consegue tapar a visão dele. Eu vi Jesus naquele culto. Quando falaram para entregar a vida para Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus. A partir daquele momento, eu passei a ter uma vida com ele, eu passei a amar ele, eu passei a orar com ele, eu passei a falar com ele. Ele é tudo na minha vida. Então, e eu passei ali algum tempo, depois me liberaram, eu estou cego, mas eu vou falar uma coisa para o senhor, pastor. Eu já vi tudo que eu podia ver na vida, só que foi cego que eu encontrei Jesus. A maior visão da minha vida foi quando eu tive cego, e eu entreguei minha vida para Jesus. Sabe por que eu estou aqui na frente, pastor? Ele falou, por quê? Porque eu quero que o senhor ore por meu filho, porque ele está preso há anos lá dentro da penitenciária, e até hoje ele não encontrou Jesus. Eu queria que o senhor orasse por meu filho. Agora, cego ou não cego, eu sei que um dia eu vou para a glória, e lá na glória, Deus vai me devolver a visão. Olha só que lição. Por que, pastor César? Porque quem sabe da sua necessidade é você. Talvez você está aqui dizendo o seguinte, pastor, eu preciso que Deus intervenha no meu casamento. Eu preciso que Deus abra uma porta de emprego para mim. Eu preciso que Deus me cure, pastor. Eu estou enfermo, eu preciso. Então, irmão, aprenda, você está no lugar certo. Quando Deus te perguntar o que você quer que ele faça, você tem que saber o que você vai falar. Você tem que estar na ponta da língua. Quando Deus perguntar para você o que queres que eu te faça, você tem que saber, tem que estar na ponta da língua. E só está na ponta da língua aquilo que eu estou declarando. Irmão, comece a declarar a sua vitória hoje. Comece a declarar a tua bênção hoje. Comece a acreditar no seu milagre hoje. Por que, irmão? Porque não precisa que muitos acreditem. A única pessoa que tem que acreditar no meu milagre sou eu. Dá um aplauso ao Senhor aí, irmão. Conhecendo o nível da necessidade do milagre. Conhecendo o nível da necessidade de um milagre. Tenta me acompanhar aí, varão. Acho que não tem nem ninguém lá, tem? Tenta acompanhar comigo para a gente não se perder. Conhecendo o nível da necessidade de um milagre. Irmão, aprenda uma coisa. O milagre para nascer na tua vida, para ele acontecer na tua vida, Deus usa as circunstâncias da vida. Todas as vezes que você deparar com uma necessidade, o milagre começa a nascer. Porque quando está tudo bem, quando está tudo jóia, quando está tudo legal, você não fica preocupado. Mas deixa o vento passar, deixa a situação aparecer, deixa uma adversidade chegar, deixa uma doença chegar. Quando a necessidade chegar, aí você vai dar valor à fé. Porque ela sempre chega. Quando a necessidade, conhecendo o nível da necessidade desse milagre, do milagre, que nós vamos meditar. Irmão, quando você lê o milagre das bodas de Caná da Galileia, para nós, a gente passa até correndo, porque parece uma coisa tão simples.
Quando você vê a transformação ali do vinho em sangue, da água em vinho, você lê, você fala, pastor, é uma festa. Por que você não dá atenção muito para esse milagre? Porque é um milagre de festa. E aí você não dá a importância do nível da necessidade desse milagre. Esse milagre é um milagre tão importante, mas tão importante, porque casamento, que para nós é só um momento religioso, festa, para a cultura judaica é um contrato de uma aliança. É muito sério. Existem protocolos dentro do contrato do DOC ou do contrato do casamento. O noivo, para ele casar, ele tem que cumprir as suas obrigações. E uma das obrigações que o noivo tem é ele manter a recepção. Porque quando ele não consegue fazer isso, a sua reputação é envergonhada. O pai da noiva pode pegar a noiva e sair dali. Por quê? Porque ele tornou a festa um vexame. Isso aqui é fácil? Aí, irmão, você nota esse milagre e fica assim: ah, pastor, é uma coisa normal, uma coisa simples, uma coisa festa. Você não imagina o que aquilo poderia trazer e causar na vida daquele rapaz. Você não tem noção do que é num casamento judaico ele ser submetido ao vexame, à vergonha e o comentário, e o pai ainda poderia pedir um resgate, uma multa. Parece uma coisa simples, mas a coisa é tão importante, porque fica quase que no escondido. O noivo não sabe, os convidados não sabem, a noiva não sabe, o pai da noiva não sabe, porque Maria faz tudo, na verdade, para não alarmar. Esse milagre, ele é tão extraordinário, que ele não aconteceu por causa do noivo, ele não aconteceu por causa da noiva, ele não aconteceu por causa da família do noivo, e ele não aconteceu por causa da família da noiva, ele não aconteceu por causa dos convidados, e muito menos por causa dos servos que trabalhavam naquela festa. Esse milagre aconteceu porque Maria era a pessoa que cria e tinha fé para mover a ação de Jesus. Sabe por que esse milagre aconteceu? Porque Maria, ela movimentou essas engrenagens para que ela pudesse abençoar aquela família. Sabe por que Maria está ali? Sabe por que Jesus está ali? Porque o casamento é uma junção, uma reunião de familiares. Os historiadores, as pessoas que contam a história, eles analisam e dizem que aquele casamento era com certeza de um primo de Jesus, ou seja, pessoas muito próximas de Jesus, pessoas muito próximas ao ponto de Maria se preocupar com aquele vexame daquela festa, o que ia acontecer na vida daquele menino, o que ia acontecer na vida daquelas pessoas, se aquilo alarmasse o mestre-sala, irmão, ou o chefe da festa, ele dá para mim e para você a resposta: ninguém sabia de nada. Rapaz, vocês servem aqui o melhor vinho, e eu achei toda a festa que eu faço, o melhor vinho eles põem no começo, aí quando as pessoas já beberam bastante, eles servem o pior. Você agora já liberou o lote do melhor, sendo que a festa já está em andamento. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: Jesus não faz milagre só por fazer, não. Maria tem fé, ela sabe que Jesus é o Messias e que Jesus é poderoso para resolver aquele problema daquele menino, aquele problema daquele casamento. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que você está aqui, talvez o seu pai não está aqui, talvez a sua mãe não está aqui, talvez os seus familiares não estão aqui, e talvez tenha alguém da sua família que pode viver ou está vivendo um momento difícil, e você, com a sua fé, você pode gerar um milagre dentro da sua família. Posso ouvir um glória a Deus? Maria agora, irmão, a fé de Maria, ela que vai movimentar.
Aquele milagre acontece por causa de Maria, da certeza que ela tem. Vamos caminhar? Olha só que coisa interessante e maravilhosa. A primeira engrenagem vai começar então a girar. Toda necessidade gera um pensamento. Diga assim: toda necessidade gera um pensamento. Todas as vezes que você deparar com uma situação adversa na sua vida, a primeira coisa que você vai fazer é pensar. Pegou o exame, está doente. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Você depara com um problema com um filho ou com um caso. Primeira coisa que você faz: ai meu Deus, que luta, que prova. Você depara com um desemprego, uma porta fechada. Primeira coisa que vem, pensamento: e agora? Como que eu vou pagar aluguel? Como que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou pagar isso? Você bate o carro, né? Sofre algum acidente, sofre alguma queda, ou o carro quebra, já vem pensamento: e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou sair dessa? Como que eu vou realizar isso? Toda necessidade gera um pensamento. Qual que é a primeira engrenagem que tem que rodar para que aconteça o milagre? Pensamento. Quando Maria está entre os empregados, e eles falam: Maria, você não imagina a tragédia que aconteceu. O quê? Acabou o vinho e o povo ainda está todo aí. Ela falou assim: meu Deus, o que é isso? O que nós vamos fazer agora? Irmão, quando você olha num casamento nosso, alguém chega para você e fala assim: ei, acabou a Coca-Cola. Ah, serve Guaraná. Acabou o Guaraná. Ah, serve uma água com gás. Acabou a água com gás. Ah, acabou. Bebeu. Quem já tomaram bastante também, que vai embora. Aqui para nós. Lá, a cultura é totalmente diferente. Aquilo era um vexame. Maria, peraí, fica quieto, vamos ver o que nós vamos fazer. Meu Deus, você tem dinheiro para comprar? Não tem. Não tem. E agora, o que nós vamos fazer? Aí gera um pensamento. Toda necessidade você começa a pensar. É só você deparar com uma situação difícil, a sua cabeça começa, você nem dorme. Tem problemas e dificuldades na nossa vida que nem dormir você consegue. Você acorda de manhã e a necessidade está ali. Você vai andar, a necessidade está ali. Você vai caminhar, a necessidade está ali. Você vai almoçar, a necessidade está ali. Você não consegue comer, você não consegue dormir. Por quê? Porque a necessidade está o tempo todo batendo na sua porta, dizendo: ei, eu estou aqui. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você está preparado aí para viver um grande milagre de Deus? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Porque necessidades vão vir. Deus usa das necessidades para que eu possa usar a fé. Maria agora pensa: mas espera aí, o que nós vamos fazer? Ela está pensando, e de repente Maria fala assim: já sei, vou falar com Jesus, porque Ele é poderoso para resolver essa situação. Vou falar para o meu filho, vou levar a minha necessidade até ele. Sabe por que você está aqui, meu irmão? Por causa da necessidade. Pastor, mas eu não estou com problema não, vou falar uma necessidade. Nós só estamos aqui porque nós temos necessidade da presença de Deus. Quem pode dar um aplauso ao Senhor aí? Sabe o que traz a gente no culto? Sabe o que traz a gente na casa dele? A necessidade dele, a necessidade de adorar ele, a necessidade de estar com ele. Porque lá na tua casa você pensa: eu vou até a igreja porque tem uma campanha abençoada e Jesus está lá, Jesus é poderoso. Eu vou lá porque eu preciso de estar perto dele, eu necessito dele. A necessidade, ela faz a gente pensar. Maria agora é movida por uma necessidade. Gera em Maria um pensamento. Ela pensou: eu vou até Jesus. Eu vou até o meu filho. Irmão, ninguém sabe
O noivo não sabe, a noiva não sabe, ninguém sabe. Mas Maria sabe que Jesus estava naquela casa. Deixa eu falar uma coisa para você, Jesus está aqui nessa noite. Tem pessoas que às vezes demora para cair a ficha, né? Irmão, Jesus está aqui nessa noite. Se Jesus está aqui, o meu milagre pode acontecer a qualquer momento. Eu estava pregando em Venceslau Braz, aí no meio da pregação o Espírito Santo de Deus falou para mim: filho, ó, para um pouquinho, fala uma coisa aí. O que é o quê? Aí ele pegou e falou assim: ó, diga que tem uma pessoa que está aqui dentro, que antes de você terminar de pregar, a bênção dela vai chegar. Ó, teve gente aí já pegando. Irmão, eu parei de pregar e eu peguei e falei para eles assim: ei, peraí, vou continuar a pregação, mas o Espírito Santo de Deus está falando uma coisa aqui para mim. Tem uma pessoa aqui dentro que antes de eu terminar de pregar, a bênção dela vai chegar. Desde a hora que eu comecei a pregar, tem uma senhora que estava com a mão assim, e ela falava em língua estranha e glorificava a Deus o tempo todo. E ela blá 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 blá, e eu pregando, e ela glória a Deus, aleluia, e tal, com a mão assim. E eu pregando, né? A gente acaba notando e eu vi, nossa, que mulher pentecostal. Aí é uma senhora, bem senhorinha mesmo. Aí eu estou pregando, daqui a pouquinho vieram no altar, chamaram o pastor. Aí o pastor desceu, e eu continuei a pregar, e eu estou olhando lá na porta da igreja, um monte de diácono reunido com o pastor, uma pessoa lá, eu falei, deve ser endemoniado, né? Geralmente quando cai demônio já vem chamar o pastor. E eu estou vendo um movimento ali. Aí o pastor voltou e sentou. Só que eu estou vendo o pastor, ele está meio atenso. Aí eu pregando, ele pegou e olhava assim, esperando eu terminar de pregar. Aí ele pegou, levantou e falou assim: pastor César, você desculpe, o senhor já está encerrando a pregação, mas o senhor desculpe, espera aí um minuto. Ah, pode entrar. Entrou um senhor, irmão, de uns 70, 80 anos de idade, 70 e poucos anos, cabelo branco, alto. Ele foi entrando na igreja. Foi entrando, ele veio, eu falei, uma alma vai aceitar Jesus, glória a Deus. Ele passou aqui para mim, virou aquele canto ali, foi lá no canto, lá no cantinho. Ele parou perto daquela mulher. Aí de repente ele parou para ela assim, bateu no ombro dela. Quando ela bateu no ombro dela, ela tirou a mão assim, ó. Ai, meu Deus! Falei, Jesus amado, o que é isso? Aí ele pegou e falou assim: o seu Deus vai ser o meu Deus também. Aí o pastor, vem cá, conta aqui para ele, conta aí para ele. Aí ele veio. Falei, o que aconteceu? Ele falou assim, ó, eu saio do serviço, vou para o bar tomar umas pingas. E aí, eu estava lá no bar, lá, tomando umas pingas com os amigos. Falei, vou embora. Quando eu chego em casa, ela arruma o meu prato e coloca no forno. Aí eu chego, pego o meu prato debaixo do forno, vou na frente da televisão e vou assistir o jornal e vou jantar. Quando eu sentei, liguei a televisão, veio uma voz e ele começou a tremer. Veio uma voz. Eu falei, que isso? E essa voz gritou assim, ó: eu sou o Deus da sua esposa. Eu falei, o prato caiu no chão, a comida esparramou na sala. Eu levantei, olhei, saí correndo, fui lá, fechei a minha porta. Fechei a porta, entrei no quarto e fechei. Quando eu estou dentro do quarto, veio a voz dizendo assim, ó: eu sou o Deus da sua esposa. Ele falou assim, eu nunca vi uma voz dessa que tremeu a casa inteira e abalou, tremia. Eu comecei a estremecer. Eu voltei correndo para a sala e olhava para ver aonde que estava saindo. E de repente aquela voz veio de novo e falou assim, ó: eu sou o Deus da sua esposa.
Aí eu caí no chão de joelho, e eu falei para ele: se o Senhor é Deus da minha esposa, a partir de hoje o Senhor será Deus, porque eu vou lá na igreja dela, e eu vou falar para ela que eu quero o Deus que ela serve. Eu estou aqui porque eu quero servir o Deus que a minha esposa serve. O que é isso, pastor César? Isso é fé, meu irmão. Porque depois eu fui olhar para aquela mulher, sabe por que ela ficava assim? Porque ela estava com o olho roxo. Diz ele, depois eu fiquei sabendo que ela chegava em casa, quando ela entrava, ele dava um tapa na cara dela e falava assim: ó, isso aqui é para o seu Deus. O que é isso, pastor César? A necessidade, a adversidade, a luta. Muitas das vezes ela vem, muitas das vezes nós passamos, mas eu tenho que acreditar que Jesus é poderoso para transformar. Que Jesus é poderoso para fazer um milagre na minha vida, e mudar a página da minha vida, e mudar o ciclo da minha vida. Jesus muda a história da tua vida. Jesus mudou a história daquele casamento. Aquele casamento era para ser um fracasso. Mas Maria, agora movida por fé, vai até Jesus, porque ela pensou: eu vou falar com meu filho. Agora ela chega, então a necessidade gera um pensamento. Ei, a adversidade, ela vai fazer você pensar. Espero que você pense no seu milagre. Muda o próximo para mim. Todos os meus pensamentos determinam as minhas palavras. Todos os meus pensamentos determinam a minha palavra. Quando eu penso, eu falo. Você tem que andar em conexão com o seu milagre. Eu falei assim, eu falarei palavras de vida e não de morte, palavras de alegria e não de tristeza. O problema é que nós achamos que isso não pesa no milagre. Às vezes você só fala o que não deve falar. Amém? Estou orando. Vou na igreja, sigo, estou fazendo tudo certo. Estou lá na campanha, estou lá, mas fazer o quê? Nada acontece, e Deus não faz. E de repente você está dentro de casa e fala tanta besteira para a mulher, também só tal, também seu tal, e aquela, tudo palavras de maldição. Maria agora, ela pensa, então agora ela tem que falar. O que ela fala? Filho, eles não têm mais vinho. Ela não levou uma causa dela, ela levou uma causa da família. Seja um gerador de milagre para a sua casa. Seja um gerador de milagre para a sua família. Maria, irmão, talvez nem vinho ela bebia. Sabe o que Jesus fala para ela? Mulher, o que tenho eu contigo? Para nós, às vezes a gente não gosta nem de pregar essa frase. Porque quando você ouve essa frase, você pensa o seguinte: Jesus mal educado. Você viu falar desse jeito? Porque para nós, o que está acontecendo ali, irmão, é uma cultura. Eu vou mostrar uma coisa para você que talvez você não sabe. Sabe por que ele chamou ela de mulher? Porque nós aqui chamamos uma mulher de senhora e senhorita. Lá, para você honrar uma mulher, você chama ela, a senhora, de mulher. É o mesmo que falar assim, ó, senhora. Então Jesus, quando ele fala com a mãe, é aquilo que nós falamos: mãe, a senhora vai fazer isso? Mãe, a senhora vai fazer aquilo? Mãe, a senhora vai fazer o almoço? Mãe, a senhora? Por quê? Porque nós estamos acostumados com a dicção senhora. Eles lá é mulher. Quando ele dirige a mulher, ele está dizendo senhora. E não era na questão que vocês estão pensando, na senhora Aparecida, não tem nada a ver. Era uma questão de educação. E sabe o que é o que tem eu contigo? É o seguinte: senhora, nós não temos nada a ver com esse problema. Olha só, irmão, esse problema não é nosso. Mas por que Jesus vai agir então? Porque Jesus, ele responde à fé. Sabe quem tem fé ali? Maria. Maria tem tanta fé que ela fala para Jesus e depois ela vai agir.
Então eu penso, eu falo e depois eu entro em ação. Isso é o princípio da fé, e Jesus sempre vai responder à fé. Jesus nunca vai deixar uma pessoa de fé sem resposta. Quando ela chega ali e fala para ele, ela automaticamente está dizendo lá para ele: todos os meus pensamentos determinam as minhas palavras. Ei, Jesus, o Senhor pode ajudar ele, o Senhor pode fazer, o Senhor pode realizar, o Senhor pode mudar a história. É isso que nós temos que chegar diante do Senhor e levar para ele as nossas necessidades. Aí quando você vai entrar em oração, você tem que saber pedir. Pedir, se dar-se-vos-á. Por medida recalcada e transbordante. E tudo aquilo que pedirdes crendo, recebereis. E quando vocês pedirem no meu nome, o Pai fará. Eu tenho que agora, irmão, usar a minha fé. Eu tenho que saber colocar as palavras. Eu tenho que saber o que eu quero nesse momento. Jesus está dentro da minha casa. Jesus está dentro da minha casa. Então, fale para Ele o que você quer. Diga para ele. Bartimeu, o que você quer? Eu quero tornar a ver. Então tá bom. Vai. Leproso, o que você quer? Eu quero ser curado da lepra. Então vai. Eu queria que você entendesse, irmão, que esse milagre aconteceu por causa de 3 engrenagens que estão em movimento. Maria pensa, Maria fala, agora Maria vai entrar em ação. Vou encerrar a mensagem para nós orarmos. Quem quer receber um grande milagre, dá glória a Deus. Fala para o teu irmão assim: agora eu sei o que eu vou fazer. Fala para o teu irmão, fala. Agora eu sei o que eu vou fazer. Agora eu sei como é que gera um milagre. Então agora você vai ouvir e vai praticar. Vai colocar em ação. Olha que coisa interessante. Todas as minhas palavras vão estabelecer as minhas atitudes. Todas as minhas palavras vão estabelecer as minhas atitudes. Vamos esperar ele dar uma mudada lá. Aí. Todas as minhas palavras vão estabelecer as minhas atitudes. Eu vou agir conforme eu estou falando. O problema é que nós não agimos conforme aquilo que nós falamos. Às vezes você fala e declara que Jesus faz isso para mim, mas você não acredita, então você não age. Você não toma atitude. Você não toma ação. Você não coloca em prática. E aí, irmão, aqui que está o segredo. O que vai acontecer com Maria? Maria vai virar para os empregados e falar assim: agora é hora de agir. Vamos fazer a nossa parte. Façam tudo que Ele vos mandar. Maria agora vai agir, a atitude agora é de Maria. Só que Maria não consegue pegar aquelas talhas pesadas, encher de água. Maria pega os empregados e fala assim: ó, vocês vão na minha fé, faça tudo o que ele mandar, porque agora vai ter que ter atitude. Aí Jesus pega e fala o seguinte: então encham as talhas de água. Irmão, todas as vezes que aconteceu um milagre, tem que ter a sua participação. Você tem que participar do seu milagre. Por que, pastor César? Porque no meu milagre tem a minha ação, tem a minha atitude. Quer ver? A mulher do fluxo de sangue, para um milagre acontecer, ela tem que fazer a parte dela. Ah, Bartimeu, para um milagre acontecer, ele tem que fazer a parte dele. Todas as vezes que você vê um milagre na Bíblia: Moisés, quer o mar aberto? Então faz a sua parte. Qual que é a minha parte? Estende o cajado para o mar. Essa é a parte de Moisés. E abriu o mar. É a parte de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Começa a agir, tomar atitude de fé e acreditar e caminhar, andar e agir e começar. Ah, pastor, eu estou na crise financeira. Você já fez uma lista por onde você vai começar a pagar? Nossa, pastor.
Tem dívidas que são mais importantes, então você tem que fazer uma escala. Eu vou começar a pagar por Deus vai me abençoar, vai dar certo, eu vou agir, eu vou pagar essas contas. Então eu vou começar pagando por aqui, eu vou começar fazendo isso. Aí eu vou comprar o quê? Uma casa. Você já desenhou, já pensou, já começou a ver? O meu pai, ele pediu para o Senhor, me dá uma casa para mim. Aí Deus pegou na oração, na campanha, né? Era uma campanha como essa. Aí ele fez o desenho de como ele queria a casa. A casa está lá até hoje. Meu pai faleceu, a bênção está lá. Aí ele desenhou a casa dele num papel. E pôs num papel e falou assim, quero assim. Conversou com a esposa dele, minha mãe morreu, meu pai casou de novo com a minha madrasta. Aí ela com ele falou assim, não põe o quarto para cá. Para cá é. E o banheiro aqui. Não, muda, o banheiro é para cá. Ele foi fazendo ali. E aqui 2 quartos, aqui assim. E ele pegou aquele papel, colocou dentro da Bíblia e foi para a igreja. Chegou lá na igreja e falou, Senhor, aqui está a casa que eu quero. Irmão, Deus deu a casa, que até hoje tem um papel, estou errado, para nós aquilo é quase que um quadro. Do jeito que meu pai desenhou a casa, é a casa que Deus deu para ele. Eu quero uma casa. Cadê a casa? Você nem sabe que jeito que você quer. Você nem sabe como que é. Cadê o carro? Você não sabe nem modelo. Você não sabe nada. Com Deus é assim, irmão, tem que ter atitude. Você tem que colocar para Deus. O irmão chegou para mim lá na igreja, pastor César, só ora para mim, acabei de tirar minha habilitação, só ora para mim, para Deus dar um carro para mim. Aí eu peguei e falei para ele assim, irmão Roberto, que loucura que é essa? Você está doido? Eu orar para Deus dar um carro para o senhor? Pastor, o senhor não pode orar para Deus dar um carro para mim? Aí eu peguei e falei para ele assim, irmão Roberto, deixa eu falar uma coisa para o senhor, pede outra coisa para Deus, né? Porque carro, pastor, mas por que, pastor? Deus? Falei, irmão, deixa eu falar uma coisa para o senhor, eu passo em frente à sua casa todo dia, e a sua casa não tem garagem, aonde que o senhor vai colocar esse carro para dormir na rua? Aí ele pegou e falou assim, pastor César, falei, irmão, você não tem garagem, irmão. E conversando, tinha intimidade com ele. Aí ele falou assim para mim, pastor, deixa comigo. Falei, o senhor entendeu? Entendi. No outro dia passei de carro, o irmão Roberto quebrou o muro da casa dele. Aí o irmão Roberto, eu estou passando, o irmão Roberto está tirando o barranco. A casa dele era mais alta assim, embaixo era um barranco. Aí ele cavou o barranco e foi arrancando caminhão de terra ali. Sai terra pra caramba. No outro dia eu passo, ele está colocando as pilastras do lado e fechando por cima. No outro dia eu passo, tem um portãozão de lata bonito, todo pintado, aí ele está sentando. Quando um dia eu passo, aí o portão está sentadinho, aquela garagem linda, pintou o muro, pintou tudo. Aí eu falei, rapaz, que loucura, e fui embora. Quando eu estou na igreja, o irmão Roberto Diácono da igreja, falou, pastor, viu lá? Falei, vi, rapaz, que loucura, ficou bonito, irmão. Falou, pastor, prontinha, pastor, só ora para mim, para Deus dar um carro para mim? Falei, ora. Aí eu falei assim, Senhor, dá um carro para ele, em nome de Jesus. Aí ele olhou para mim, só isso, pastor? Vai. Irmão, tem hora que você quer que Deus, irmão, o milagre está pronto, está na sua mente, está no seu coração, acabou. Aí eu peguei, orei, ele deu um abraço nele. Final de ano, nós estamos chegando no final de ano, era mais ou menos em torno de novembro. Dezembro nós estamos lá. Aí veio os filhos dele passear na casa dele. E um dos filhos dele é solteiro, mora em Belo Horizonte, é um cara muito próspero, tem um emprego extraordinário lá em Los Angeles. Aí foi na igreja, passou Natal, passou passagem do ano. Aí ele falou assim, pai, me leva na rodoviária para mim comprar uma passagem? Aí ele falou assim, leva, filho, vamos lá. Pai, só que eu quero que o senhor vá dirigir no meu carro, porque eu quero ver como é que o senhor está de volante. Eu falei, tá bom. Aí o pai dele foi no carro e foi dirigindo. Foi lá na rodoviária, aí o filho dele foi lá, entrou, saiu, vamos embora. Aí quando ele está saindo, ele pegou e falou assim, ô filho, eu não entendi nada. Foi o quê? Você foi lá na rodoviária, entrou, o que você foi fazer? Ô pai, fui comprar passagem para mim ir embora, vou embora amanhã. Ele falou, embora, filho?
Eu vou embora amanhã eu vou embora e vou continuar o trabalho lá. Tal. Ele falou assim, mas filho, você tem carro, por que você vai de ônibus? Não, pai, esse carro que o senhor está dirigindo é seu, eu acabei de dar ele para o senhor. Eu vou de ônibus e vou comprar outro para mim lá em Belo Horizonte. Quando eu conto esse milagre, tem muita gente que fala assim, ó, é filho? Filho, né, pastor? Irmão, se Deus quiser usar o seu filho, quiser usar o seu pai, quiser usar a sua mãe, quiser usar alguém para te abençoar, você não quer não, irmão? Eu não quero nem saber quem Deus vai usar, eu só quero receber o milagre de Deus na minha vida. Deus pode usar quem Ele quiser. Deixa eu falar uma coisa para você, eu vou liberar uma palavra. A sua vitória, o seu milagre vai vir por uma mão que você nem imaginava que viria. Dá um aplauso ao Senhor aí. Todo milagre tem que ter a participação do homem. Deus faz um milagre numa junção divina e humana. Deus faz milagre, mas Ele faz comigo. Ele gosta de fazer junto. Aí, irmão, você vê Maria com a fé, faz tudo que ele mandar. Então tá bom, vai lá, enche lá e me traz. Aí trouxe, ele falou, agora pode levar lá para o mestre de sala. Pede para ele provar. O milagre, irmão, aconteceu, por quê? Porque Maria usou uma coisa chamada fé. Sabe o que está faltando na sua vida? Usar a fé que Deus te deu. Use essa fé, meu irmão. Use esse poder violento que Deus colocou na tua mão. Aprenda a movimentar a fé. Agora você sabe. Começa a pensar. Começa a criar. Começa a viver o seu milagre. Espie a terra. E depois, começa a falar. Acorda de manhã e fala assim, ó. Unge a tua boca. Fala, ô boca, hoje você só vai falar bênção. Hoje você só vai falar milagre, em nome de Jesus. Unge a boca, porque, irmão, porque a tua boca está acabando com o teu milagre. As tuas declarações estão fazendo você não ter experiência com Deus, porque você só reclama da vida. A vida está difícil, tudo está difícil, tudo está difícil. Não, irmão, libera palavras de bênção quando você acordar e fala, meu dia vai ser uma bênção. Deus pode transformar esse dia em comum e extraordinário. Eu não sei, mas hoje pode ser o dia que Deus vai virar a página da minha vida. O meu milagre vai chegar. Dá um aplauso ao Senhor aí, meu irmão. Jesus em minha casa.